galerinha linda, boa tarde, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de ciências. Hoje nós vamos ter uma aula bastante longa, nós vamos terminar o nosso livro, a gente vai concluir o nosso livro de ciências. Eu vou pedir para vocês abrirem o livro na página 178 e fazerem a leitura silenciosa até a página 190, certo? Leia tudo com muita atenção e não deixe de grifar aquilo que vocês não conhecem, as palavras desconhecidas, para que vocês possam pesquisá-las posteriormente. Hoje eu vou iniciar nossa aula falando um pouquinho sobre a importância de se economizar energia elétrica. Aqui na página 178 nós temos um quadro, um retângulo, que tem um tópico aqui dizendo tecnologia para economizar energia elétrica. Vocês já viram essas etiquetas coladas em geladeiras, máquinas de lavar, em aparelhos eletroeletrônicos? Essas etiquetas aí, que mostram pra gente o consumo de energia daquele aparelho. E é uma forma, assim, bastante interessante e inteligente da nossa parte escolher esse tipo de material, no caso, assim, esse tipo de mercadoria que tenha essa etiqueta. Essa etiqueta aqui, que a gente vai falar, que chama ela de selo A, tem até a letra A aqui do lado, é que mostra pra gente a questão da economia daquele aparelho que a gente está adquirindo. E é muito importante porque, além de ser uma atitude sustentável, economizar energia também é uma questão de inteligência. Eu já falei isso para vocês em outro momento. Porque a energia que a gente gasta, ela não vem de graça, ela é paga. E tudo que a gente paga é dinheiro nosso que está indo embora. E a energia é um tipo de coisa, vamos dizer assim, que a gente utiliza e a gente não tem um retorno. Você não coloca, eu vou botar minha energia aqui no canto da minha sala, é um enfeite. Não é. Não é uma coisa de comer. É uma coisa importante? Que a gente não vive sem. Nos dias de hoje a gente já não se vê mais energia elétrica. Mas, ao mesmo tempo, desperdiçá-la é o mesmo que rasgar dinheiro. E a gente sabe que ninguém quer rasgar dinheiro e a gente nem tá podendo rasgar dinheiro, né, gente? Então, economizar energia elétrica reduz os gastos na conta de luz. Aquela conta, que chega todo mês, que às vezes o papai e a mamãe falam: gente, vamos economizar energia, a conta tá muito cara. Por quê? Porque é um dinheiro que a gente não vê retorno, a gente não recebe ele de volta. Por isso é muito importante economizar energia elétrica. Fica aí a dica da professora. Banhos mais rápidos, saiu de um cômodo, apaga a luz, televisão, não tá usando televisão, não tá usando o aparelho micro-ondas, não tem por que ficar ligado na tomada. Desligue tudo. Além de você economizar energia, você ajuda a preservar os recursos naturais e também é uma atitude sustentável. Tá joia? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os pequenos geradores de energia. Olha que desenho é esse, porque eu tenho algumas pilhas aqui, mas as minhas não estão parecidas com essas. Eita, nós! Vocês já ouviram falar das pilhas, Pilhas e baterias. Olha só, pequenos geradores de energia. Por que são pequenos geradores de energia? Porque eles são utilizados, em pequenos aparelhos, aparelhos que necessitam de pouca carga, como carrinho, brinquedos, celulares, calculadoras, rádios, relógios, entre outros, Então, as pilhas e baterias, elas são, que a gente utiliza como uma fonte de energia, devem ser descartadas de maneira correta, viu, gente? Por quê? Porque elas poluem o meio ambiente, elas oferecem risco para o meio ambiente quando deixadas, descartadas em qualquer lugar, certo? A gente sabe que aqui dentro delas, existem um material radioativo, totalmente radioativo, que polui o meio ambiente e faz mal, tanto para os seres humanos, para os animais, para o nosso planeta de um modo geral. Então aqui tá falando, o descarte incorreto de pilhas e baterias pode causar grandes danos ao meio ambiente, já que elas contêm metais pesados. Então aqui dentro, contém os metais pesados. O que são metais pesados? São metais que podem ser tóxicos aos seres vivos e que poluem principalmente a hidrosfera, que são as águas, os rios, os mares. E em nós, seres humanos, podem causar câncer. Olha só, então nunca descartem as pilhas de qualquer maneira. Existem vários postos de coletas de pilhas e baterias, tá? Então, quando não há cuidado com o destino desses materiais, eles podem sofrer deformações e derramar componentes tóxicos no ambiente. O solo e o lençol freático podem ser contaminados, prejudicando a agricultura, a água dos rios e, consequentemente, os seres vivos. Então, o que eu acabei de falar para vocês, uma alternativa para as pilhas é levá-las aos postos de coleta
Ou optar, né, nos dias de hoje existem aquelas pilhas recarregáveis. Essas aqui não são, essas aqui são pilhas comuns, certo? Até pelo custo, né, gente? Às vezes a gente acaba optando pelas pilhas que não são recarregáveis por elas serem mais baratas. Uma economia meio ridícula, né, vamos dizer assim. Por quê? Porque a recarregável você paga mais caro, mas você paga uma vez só. Em contrapartida, essa aqui eu utilizo e ela acaba. Quando ela acaba, eu tenho que descartá-la e comprar outra. Então é uma economia meio boba, né? Uma conta meio errada de se fazer, certo? Aí aqui tá falando também, né, que muitas baterias também são recarregáveis. Então quando você liga o carro, o carregador do celular, desculpa, na tomada, por exemplo, está carregando a bateria que fica dentro dele. Então, né, aquela bateria do celular que todo mundo, nossa, é uma loucura, né? Ninguém quer ficar sem bateria no celular. Tem dias que a tia tá dando aula, aí um aluno grita, tia, minha bateria tá acabando. A gente quase fica louco quando tá sem bateria, né? E mais uma vez, existem pontos de coletas para as pilhas e baterias, né, que são o destino correto para esse tipo de material. E para quem não sabe onde colocar, a alternativa mais viável também é enviar diretamente para o fabricante. Mas pra gente acaba tendo um custo, né? Sai caro. E aí a gente acaba não fazendo isso e descartando de qualquer jeito. Certo, galerinha? Não saiba mais, tá falando um pouquinho da energia produzida pelo atrito. Alguém aqui já fez essa experiência de você pegar um pedacinho de papel, esfregar algo de plástico, né? No cabelo e você capta ali, você consegue, né? Pegar ali o pedacinho de papel com a caneta. Faça uma experiência aí pra vocês verem. Nossa, quanta energia a gente tem, né? A gente tem energia no corpo, a gente tem energia no ambiente. Eu, por exemplo, tem dias que eu não posso encostar em nada que me dá choque. Parece que eu estou energizada, né? Até a gente brinca que quando a gente fica assim, a gente tem que andar descalço, pisar na terra para liberar um pouco dessa energia que está no corpo da gente. Então, peguem aí pedacinhos de papel, de preferência um papel mais fino, né? E atritem, né, no cabelo, em alguma... lá, aqui fala nos fios de cabelo secos. Eu não tenho como fazer agora porque meu cabelo tá molhado. Mas você pega um tubo de caneta ou um pente de plástico e esfrega no seu cabelo, né? Que aquilo vai aquecer um pouquinho ali, né? Aquele atrito. E aí você chega perto do papelzinho, ele vai, como um imã, né? Vai puxar aquele papelzinho pro objeto que você esfregou no cabelo. Na página 180 a gente tem exercícios. No exercício 1, assinale com X as afirmativas corretas. Tem duas. Na 2, qual é a vantagem das pilhas e baterias? Então, gente, vamos lá. A grande vantagem das pilhas e bateria é o fato da gente conseguir, a partir delas, transportar aquele aparelho que a gente está utilizando para qualquer lugar. Não é assim? O celular é movido a bateria. Imagina se o celular fosse movido a energia elétrica. A gente tivesse que ficar o tempo inteiro com ele conectado na tomada. Aí sim, né? Seria como um telefone comum. Então não seria um celular, não seria um telefone, né? Um portátil. Mas, né? Então essa é uma grande vantagem. A gente poder transportar esses aparelhos sem necessidade da energia elétrica. Cite alguns aparelhos portáteis que você conhece que podem usar pilhas e baterias. Nossa, tem muita coisa. Relógio, notebook, lanterna, celular, né? Rádio, brinquedo, tem muita coisa. Que problemas as pilhas e as baterias podem provocar se forem descartadas no lixo comum? Por quê? Falei para vocês que podem trazer sérios danos à saúde, né? Ao meio ambiente e à nossa saúde também, causar várias doenças. Por quê? Porque dentro delas contém material pesado, material radioativo que prejudica, né, não somente a hidrosfera, que são as águas, né, do nosso planeta, como também a vida dos seres humanos e dos outros animais. Tá joia? Na página 181 a gente vai falar um pouquinho sobre como se transporta a eletricidade, como ela corre, como é o processo, né, dela desde a usina hidrelétrica até chegar na nossa casa. Prestem atenção. Como você já viu, a energia elétrica produzida nas usinas chega às casas, escolas, fábricas e hospitais por meio de fios elétricos. Aqui para vocês verem uma extensão, né? Olha só, tem bastante fio aqui. Então a gente sabe que através dos fios a energia elétrica chega até a nossa casa. Então aqui, no caso, como essa extensão está desconectada da tomada, ela não tem, né, energia elétrica, não tem perigo de eu tomar choque, nada disso pode acontecer. Quando eu conecto essa energia, né, esse plugzinho aqui, né, na tomada, o que vai acontecer? Aí sim, essa extensão vai ficar energizada. Mas por que a tia não toma choque? A gente já falou sobre isso, né? A borracha que cobre o fio,
ela é um material isolante, né? E ela é um mau condutor de calor e de energia. Então acontece o seguinte, que a gente encostando aqui, a gente não corre o risco de tomar choque. Mas se ele estiver energizado e a gente encostar na parte de metal, o risco de choque já é maior. Principalmente se a gente estiver descalço, estiver molhado, né? Então, depois que eu conecto isso na tomada, eu tenho aqui a opção, né, para encaixar o aparelho que eu vou ligar. E aí sim, eu vou conseguir energia elétrica para utilizar, para ligar aquele aparelho que eu estou necessitando. Então aqui a gente está vendo o esquema, né? A energia obtida nas usinas hidrelétricas chega até o consumidor por meio de uma rede de fios de transmissão e centrais de distribuição. Pequenas partículas, chamadas elétrons, se movimentam dentro dos fios de transmissão, formando a corrente elétrica. Então lá dentro dos fios tem elétrons que correm, né, formando uma corrente elétrica. E aí, foi o que a tia acabou de falar para vocês, que alguns materiais, como os metais, conduzem a corrente elétrica com facilidade. Por isso são chamados de bons condutores elétricos. Agora outros, como a borracha e o plástico, transmitem a corrente elétrica com mais dificuldade. São chamados de materiais isolantes. Por isso a gente pode pôr a mão no fio, né? No caso aqui, no fio encapado, né, gente? Pelo amor de Deus. Não vai falar que a professora falou que pode pôr a mão no fio. Aqui onde está encapado, a gente coloca a mão em segurança, não corre o risco de tomar choque, né? Por outro lado, se a gente encosta aqui na parte metálica, a gente já tem um risco maior de choque. Os materiais, então, só recapitulando, né? Os materiais que são bons condutores de energia, a gente tem como exemplo o metal, e mau condutor a gente tem ou material isolante, né? Como exemplo a borracha e o plástico. Os fios que transportam a corrente elétrica são feitos de alguns desses materiais. Por dentro são de metal, dá pra ver direitinho aqui, nessa partezinha, né? Para facilitar a passagem da corrente, e por fora de borracha ou plástico para evitar choques elétricos. No caso desse meu aqui, ele é bem flexível, dá para perceber que ele é de borracha. Aqui tem um modelo no livro, igualzinho que a tia tá mostrando para vocês, tá bom? E o circuito elétrico, como que ele funciona? Prestem muita atenção que é super simples. Para que os aparelhos funcionem, a corrente elétrica deve percorrer dentro dos fios um caminho fechado, sem interrupções. Esse caminho se chama circuito elétrico. Então, prestem atenção. Eu tenho aqui uma tomada, né? Tem aqui uma tomada. Eu vou pegar a minha extensão e vou conectar aqui. Faz de conta que esse fio aqui está ligado a essa lâmpada aqui. Então, quando está conectado, a gente diz que esse circuito está fechado. Tá vendo? Não interrompe, ele passa direto, né? A energia elétrica passa diretamente pelo fio e chega até o objeto que eu quero ligar. Agora, pensem numa ponte. Imagine uma ponte. Uma ponte, né? Levadiça. Que abre, que ela separa. Um certo momento aqui ela se separa, ó. Abriu aqui formando um buraco. Aqui houve um corte de energia. Então, só para vocês entenderem, depois a tia vai ler pelo livro. Quando o circuito está fechado, a luz está acesa. Quando o circuito é interrompido, né, ele corta. Olha só, tá vendo esse corte aqui? É isso aí que vai mostrar pra gente quando a gente apaga a luz, certo? Então, olha só. Quando o interruptor é desligado, a lâmpada apaga porque o circuito fica aberto, impedindo a passagem da corrente elétrica. Então, quando a gente apaga a luz, é como se houvesse um corte aqui, ó. Um corte, né, no circuito, interrompe a passagem de energia elétrica. Tá bom? Presta atenção nisso. E quando o interruptor é ligado, a lâmpada acende, porque o circuito fica fechado, permitindo a passagem da corrente elétrica. Olha só, não tem nenhuma interrupção. Isso é uma questão de lógica, só a gente raciocinar, prestar atenção que a gente vai entender isso. Circuito fechado, a luz está acesa. Circuito aberto, a luz está apagada. Curto-circuito. Quem já ouviu falar do curto-circuito? Quem já viu algum fio pegando fogo? Quem já viu um incêndio causado por curto-circuito? Então, o circuito elétrico pode ser interrompido por um curto-circuito. O que vem a ser o curto-circuito? Né? É um incêndio, pega fogo, o fio pega fogo. Isso ocorre quando dois fios desencapados se tocam, produzindo faíscas que podem até provocar incêndios. Então, é muito perigoso. Esse tipo de extensão, por exemplo, que eu trouxe aqui para vocês, isso aqui é um perigo. A gente sabe disso, mas a gente não pode ficar sem dentro de casa, a gente está sempre precisando, né?
Eu geralmente procuro utilizar ela, né, com apenas um aparelho ligado. Então eu tenho isso aqui pra quê? Eu quero usar o aspirador de pó. Pra eu não precisar ficar trocando de tomada, eu encaixo ela, né, eu encaixo ele num lugar, né, desculpa, numa tomada, e ali, né, eu tenho mais fios para poder ficar ali movimentando o meu aspirador de pó. Mas não é aconselhável, né, que a gente utilize esse tipo de material, principalmente quando é muito vagabundinho, muito material muito simples, plástico muito à toa. Por quê? Porque isso aqui, quando a gente sobrecarrega esse tipo de aparelho, pode haver sim um curto-circuito, tá bom? Também podem ocorrer curto-circuito quando a intensidade da corrente elétrica é muito grande para o fio que a conduz, ou quando vários aparelhos são ligados em uma mesma tomada, que eu acabei de falar. Nesses casos, o fio esquenta, derretendo a proteção plástica à sua volta. Desencapados, os fios tocam-se, provocando um curto-circuito. Nessa época do ano é um perigo, né? Que a gente começa a preparar a árvore de Natal e às vezes acaba colocando muito, ligando muito pisca-pisca, muita coisa ao mesmo tempo nessas extensões. Então você imagina que quanto mais aparelhos você liga no mesmo fio, aqui, por exemplo, ó, eu tenho capacidade de ligar 3 aparelhos diferentes ao mesmo tempo. Imagine só, isso pode sobrecarregar o fio e fazer com que ele, né, derreta, porque ele vai aquecer por dentro o metal e o metal derretendo, ele vai causar o quê? Vai causar o derretimento do plástico, certo? Causando o derretimento do plástico vai causar um incêndio, porque o plástico pega fogo, né? Aqui nós temos 2 imagens, um fio pegando fogo e do outro lado uma tomada pendurada de um aparelho, né, vamos dizer assim, uma extensão pendurada de tomadas. Quais cuidados nós devemos ter com a energia elétrica? Se a energia elétrica não for usada com muita precaução, ela pode causar sérios acidentes. Observe a seguir alguns cuidados importantes que devem ser tomados. Não colocar os dedos em objetos metálicos, pregos, alfinetes, clipes, entre outros, nas tomadas. Pelo amor de Deus, né? Quem tem a curiosidade de pegar um prego para enfiar dentro de um interruptor? Você está procurando para a cabeça, vai levar um choque na certa. Não empinar pipas perto da rede elétrica, isso aí para os meninos principalmente, né? Tomar muito cuidado, a gente tem que ser responsável com as nossas ações. Não ligar aparelhos elétricos quando estiver sem sapatos ou com as mãos molhadas. A chance de você levar um choque descalço e com as mãos molhadas é muito maior. Desligar a chave geral de instalações elétricas sempre que for necessário fazer consertos. Ah, o papai vai fazer um reparo em casa, vai trocar um chuveiro. Vamos desligar a chave geral para evitar qualquer tipo de acidente, né? Trocar os fios velhos e desencapados por fios novos. A gente nunca deve ficar utilizando demais esses fios, né? Viu que ele estava um pouco velhinho? Troca o fio, compra um fio novo, porque a sua segurança, a sua vida é muito mais importante. Não deixar ligados os aparelhos elétricos se não estiverem sendo utilizados. Quanta gente sai para viajar e deixa um aparelho ligado, né? E aí quando de repente está num passeio, está num lugar lindo, maravilhoso, todo feliz da vida e recebe a notícia: sua casa está pegando fogo. Às vezes esqueceu um aparelho ligado. Isso não é um filme de terror, é realidade. Outro dia, por exemplo, eu vou falar uma coisa para vocês que é assim, então um conselho para vocês que são crianças e que eu sei que não adianta falar que não faz, mas a maioria faz, tem esse tipo de atitude. Deixar o celular carregando do lado da cama, embaixo do travesseiro e dormir com aquilo. Outro dia, no prédio dos pais, né, do meu cunhado, um jovem de 19 anos, estudante de medicina, morreu, sabe por quê? Ele pegou a extensão, olha que loucura, a extensão estava sobre o sofá, o fio passando sobre o sofá e chegava até perto da cama dele, onde ele estava carregando o celular. Vocês vão achar assim, ele morreu queimado. Não, ele não morreu queimado. Olha o que aconteceu, o fio esquentou, né? A extensão esquentou, derreteu, pegou fogo no sofá, pegou fogo no apartamento. E ele morreu porque ele estava dormindo, ele não acordou. Ele morreu porque ele inalou muita fumaça. Então, olha só, parece que é uma coisa ridícula, né? Tipo assim, um fio que estava sobre o sofá. O sofá, geralmente, material espuma, tecido, facilmente pega fogo. Então é questão de lógica, a gente tem que ter muita noção daquilo que a gente faz. A gente tem que ser responsável com as nossas ações. A tia não está querendo passar medo em vocês, mas a gente tem que ser realista. E a gente sabe que isso pode acontecer sim. Na atividade da página 184, 1, assinalável F, na 2, os acidentes que mais ocorrem com o uso de energia elétrica são os choques elétricos e os curtos-circuitos.
Você já sofreu ou sabe de alguém que tenha sofrido algum desses acidentes? Escreva aqui o que aconteceu e o porquê, o motivo, a causa, a razão. Depois conte a classe, tá? Não tenham preguiça de escrever, gente. Escreva uma mensagem alertando sobre os riscos de acidente envolvendo energia elétrica e como preveni-los. Quero que todo mundo faça também. Agora nós vamos pular para a página 186, onde a gente vai falar um pouquinho sobre magnetismo. Infelizmente, minha pedrinha de ímã não tá aqui. Eu já procurei e não encontrei, mas eu queria utilizar para mostrar para vocês. Vocês conhecem o ímã? Então, observando a natureza, o ser humano acabou descobrindo uma pedra que atraía o ferro. Então, olha só, uma pedra, uma rocha da natureza que atrai o ferro. Como essa pedra foi encontrada pela primeira vez na cidade de Magnésia, localizada lá na Ásia, no continente asiático, ela recebeu o nome de magnetita. A magnetita é um ímã natural. Tudo que é natural é aquilo que nasceu, que vem da natureza, natural vem de natureza, e que não teve a mão do homem em nada. Então, a magnetita é um ímã natural, pois é um mineral encontrado nas rochas. O ímã é um corpo que atrai o ferro e alguns outros metais específicos. E esse poder de atração que o ímã tem é chamado de magnetismo. O ímã também pode ser produzido, nesse caso é chamado de ímã artificial, e pode ser obtido pelo atrito do ímã natural com alguns metais. Mesma coisa que a gente viu a respeito do atrito, né, do plástico, causar, né, da gente energizar o plástico, a gente pode produzir um ímã, né, um ímã artificial através do atrito de um ímã de verdade com algum outro metal. Como a gente vê aqui na fotografia, os pregos magnetizados tornam-se ímãs artificiais, atraindo outros pregos que são objetos leves de metal. Então, quando a gente pega um ímã e a gente chega perto, né, geralmente materiais pequenininhos, um vai magnetizando o outro, né, vai atraindo o outro. Por isso que a gente diz que eles acabam se tornando, né, ímãs artificiais. Os materiais atraídos pelo ímã são chamados de ferromagnéticos. Eles também podem se comportar como um ímã, atraindo outros materiais ferromagnéticos. Portanto, existem dois tipos de ímãs. A gente tem o ímã permanente, que é aquele, né, que tem o magnetismo natural do material que se conserva por tempo indefinido, que é o caso do próprio ímã, né, no caso aqui na imagem está em formato de ferradura, então essa pedra natural, o ímã natural, é um ímã permanente. E o ímã temporado é quando o magnetismo do material permanece apenas durante algum tempo. É o que ocorre quando um prego está em contato com o ímã, por exemplo. Enquanto durar o contato, o prego será um ímã temporário. Então, por que um prego está puxando outros pregos? Porque ele é um ímã temporário, ele está magnetizado, ele está imantado. Isso é fato. A hora que a gente tira o ímã, depois de um tempo, esse prego vai soltar todos os outros pregos. Por quê? Porque ele não é um ímã de verdade. Vocês já ouviram falar dos polos do ímã? E todo ímã possui dois polos, tá? Então essas extremidades aqui são chamados de polo norte e polo sul. É muito interessante. Se vocês tiverem um ímã em casa, peguem ele na mão para vocês fazerem esse teste que vocês vão achar super interessante. Então, vocês já ouviram também falar que polos opostos se atraem, que os opostos se atraem? Sim, né? Então, quando a gente fala isso, que os opostos se atraem, a gente fala isso por causa dos ímãs. Quando a gente pega um polo norte e aproxima outro ímã, ó, tenho duas pedras de ímã, tá? Aqui, ó, sul, aqui norte, duas pedras de ímã. Então, aqui, quando eu aproximo norte com sul, esses dois ímãs, eles vão se atrair, eles vão grudar um no outro, certo? Quando eu faço ao contrário, quando eu encaixo aqui, por exemplo, ó, quando eu tento aproximar norte com norte, tá? Se eles estão virados do mesmo lado, eles vão se repelir. A gente fala que eles vão se repelir. Então, o que acontece? Os polos opostos se atraem. Quando os dois polos diferentes, né, estão diante um do outro, eles vão se atrair. Agora, quando os dois polos iguais ficam próximos, eles se repelem. Aqui na figura dá pra gente ver direitinho. Então, polos opostos, na verdade, a setinha tem que ser assim, ó. Polos iguais se repelem, eles vão se afastar um do outro.
E quando os polos são iguais, eles vão se juntar. Então aqui eles estão juntando ou fugindo da minha seta? De acordo com a minha setinha, eles estão... Tá errada a minha seta. Então assim, ó, norte com norte, eles vão se repelir, tá? Quando a gente faz isso aqui, ó, eles se repelem. E quando eles são diferentes, eles se atraem, tá bom? Quando o ímã é quebrado, ele, de novo, ele vai ter um polo norte e um polo sul, tá bom? Não tem essa assim, quebrei um ímã, fiquei com um pedaço polo norte e um pedaço polo sul, não. Então, de novo, você vai ter polo norte e polo sul. Um lado dele vai ser norte, o outro lado vai ser sul. Quem saiba mais, está falando um pouquinho sobre os ímãs, mais algumas características dos ímãs. Quando o ímã é aquecido, ele perde sua força de atração. Se vocês quiserem fazer esse teste também, tá bom? Mas pede ajuda da mamãe e do papai, porque é perigoso mexer com fogo, hein? Não se deve aproximar um ímã de um relógio ou da tela de uma televisão, pois ele pode danificar esses aparelhos. Como o ímã tem um poder de atração muito forte, ele pode vir a tirar alguma peça, a atrair alguma peça da televisão ou do relógio e causar um estrago. Não vá fazer isso em casa, hein, galerinha? A magnetita é uma substância natural fortemente magnética e foi usada para fazer a primeira bússola. Aí aqui tem uma partezinha falando um pouquinho sobre o magnetismo da Terra, né? Esse campo magnético, essa força natural que puxa a gente, certo? Para o centro da Terra. Então, todo ímã possui uma área da qual seu poder de atração pode ser percebido. Essa área se chama campo magnético. Há um campo magnético ao redor da Terra, conhecido como campo magnético terrestre. Isso ocorre porque os metais no interior da Terra funcionam como se houvesse um grande ímã dentro do planeta. Vocês já ouviram uma bússola? Já conhecem uma bússola? Então, este é um instrumento de orientação utilizado por navegadores e pilotos de avião. Ele tem uma agulha imantada, que tem ímã, apontando sempre para o norte, polo norte geográfico, o polo norte mesmo que a gente estuda, né? Então, o funcionamento da bússola baseia-se no magnetismo da Terra. É o campo magnético da Terra que direciona a agulha, fazendo-a indicar sempre a mesma direção. Então, a bússola, né, ela sempre vai indicar pra gente o polo norte da Terra. E por último aqui nós temos um tema, né, falando um pouquinho sobre o eletroímã. Existe um tipo de ímã chamado eletroímã, que é muito usado na fabricação de motores elétricos, telefones, rádios, televisores, campainhas, brinquedos, entre outros objetos. O eletroímã é constituído de uma barra de ferro enrolada por fios ligados a uma fonte elétrica. Aqui do lado, né, no caso a gente está vendo aqui, né, a bateria funciona, é a fonte elétrica no caso, né, desse eletroímã. Quando a corrente elétrica passa pelos fios condutores, aqui no caso é o arame, né, enrolado no prego, a barra de ferro ganha magnetismo. Aqui na fotografia, olha só, o prego ligado aos polos da pilha está atraindo pedacinhos de ferro, chamados limalha. Para mim isso aqui é pedacinho de palha de aço, né, de bombril. Desligada a corrente elétrica, o prego perde essa capacidade de atração. A gente já tinha visto anteriormente, certo? E agora nós chegamos no final do nosso livro, nós temos o exercício da página 190 e página 191. Em grupos, reúnam sobre uma mesa os objetos indicados no quadro. Se vocês tiverem um ímã em casa, eu acho meio difícil de alguém não ter um ímã em casa, nem que seja um pedacinho, para tentar ver, né, a força, o poder de atração desses objetos aqui. A rolha de cortiça, a moeda de metal, o copo de plástico, o alfinete de metal, um grampo de cabelo e uma folha de papel. Vocês vão pegar um pedacinho de ímã e vai aproximar desses objetos e vai marcar um xizinho, indicando, né, se o objeto foi atraído ou se não foi atraído. Depois vai completar a frase aqui embaixo. Nas perguntas da página 191, nós temos na letra A, qual é o nome da pedra considerada um ímã natural? Qual é mesmo? A magnetita, isso mesmo. E o nome do efeito de atração entre essa pedra e materiais ferromagnéticos? O efeito é chamado de magnetismo. Explique qual é a diferença entre ímã permanente e ímã temporário. Não vou falar aqui não, quero que vocês voltem nas páginas do livro de vocês
e façam essa atividade sozinhos. Na atividade 3, quando dois ímãs se atraem? Quando é que dois ímãs se atraem? Quando os polos opostos são aproximados. Então, quando eu aproximo dois polos opostos, né, sul e norte ou norte e sul, estes ímãs se atraem. Quando dois ímãs se repelem? Quando nós aproximamos dois polos iguais. Aqui na atividade 4, Danilo ganhou 2 carrinhos. Prestem atenção nisso. Ele prendeu um ímã no teto de cada um, de forma que o polo norte de cada ímã ficasse na parte da frente. Então, ficou 2 carrinhos apontados, norte e norte. O que vocês acham que vai acontecer com esses 2 carrinhos e por quê? E na atividade 5, a gente vai assinalar a resposta correta. É isso aí, galerinha. Nossa tarefa de hoje, né? Nossa aula de hoje já ficou longa demais, extensa demais. Então, a tia vai parar por aqui. Agradeço a companhia de vocês. Sei que a aula foi longa, mas, né? Tudo muito válido. Todo conhecimento é válido. Prestem muita atenção em tudo que vocês forem fazer. E qualquer dúvida é só me chamar que eu estou aqui para ajudar. Um beijo grande para vocês e até a próxima.